E eu queria trazer aqui para vocês como é que a gente entende a formação continuada que é realizada para toda a rede, né, para gestores, para professores. A gente tem três pilares principais aqui. Então, tem a formação que é oferecida pela Secretaria de Educação, que o Ângelo e o Thiago vão falar um pouco mais para a gente sobre algumas questões do planejamento de aula. A formação que é oferecida pela Diretoria de Ensino. Então, a equipe da Diretoria de Ensino, formada pelos PECs, pelos SECs, pelos supervisores, vira e mexe, fazem convocações para os gestores e para os professores para poder realizar formações, seja na diretoria de ensino, ou eventualmente eles vão também às escolas para poder fazer formações em loco, então lidando com as questões específicas de cada uma das regionais e questões que vocês sentem necessidade de receber formação. E um terceiro pilar, que é muito importante, que eu queria ressaltá-lo muito aqui também, que é a formação em serviço realizada na escola. Então, todo o processo de ATPCs, coordenado pelos coordenadores pedagógicos, qualquer tipo de reunião, de alinhamento, de estudo, de formação que é realizado na escola, e também todos os apoios presenciais, né, que é essa estratégia de observação de sala de aula e feedback formativo, fazem parte desse processo de formação continuada. E aqui o aspecto da escola é bastante importante, porque é uma formação realizada em serviço, então no local de trabalho dos gestores e dos professores. E aí, falando bem brevemente, antes de passar a bola aqui para o Ângelo e para o Thiago, sobre a formação oferecida pela SEDUC, tentamos resumir. Então, hoje a SEDUC oferece tantos os cursos que ficam disponíveis no AVA, o Multiplica, que teve uma expansão bastante grande para esse ano e deve continuar se expandindo o programa para dar oportunidade para todos os professores que quiserem participarem, e o planejamento de aula, que são essas gravações que são compartilhadas semanalmente com os professores e visam apoiá-los ao longo desse processo de planejamento. Então, vou passar para eles aqui, para eles explicarem um pouco mais para a gente o que está previsto para esse semestre. Então, bom dia a todos que nos assistem, um prazer mais uma vez estar aqui e poder conversar com vocês. Falando um pouquinho, né, dando continuidade ao que já foi falado anteriormente, e vem muito em linha, né, com o que o Daniel Barros, Jefferson, falaram um pouquinho durante essa live, em relação ao planejamento de aula, né? Eu acho que é muito importante a gente dar vistas também a vocês como que nós vamos trabalhar tudo isso que está pensado para esse segundo semestre, para 2025.2. Então, acho que algo muito estratégico, muito importante eu que sou líder de língua portuguesa, Thiago, que está aqui ao meu lado, líder de matemática, e demais líderes de área também, que estão lá na EFAP, nós estamos pensando muito em conjunto, nesse sentido, como que a gente vai colocar isso nas nossas pautas e trazer a importância e a visibilidade dessas avaliações nesse segundo semestre. Embora português e matemática sejam, de fato, censitários para o SAEB, ainda assim outras áreas de conhecimento estão trabalhando conosco no sentido de que a gente consiga inserir nessas pautas, cruzando essas habilidades, os descritores, onde que eles melhor se encaixam, para a gente conseguir que todos ali atuem no foco, né, na melhoria ali, portanto, dos gaps dos nossos alunos. Então, esse é um primeiro passo muito importante para a gente dar visibilidade dentro do planejamento de aula. Algo que eu considero também muito importante, Raíssa, é que nesse segundo semestre nós vamos ter uma integração ainda mais forte entre PDA e Multiplica. E como é que isso vai acontecer? Aí na tela de vocês a gente colocou um exemplo, né? A partir da semana de 25 de agosto, que é a semana 5 do planejamento de aula, nós vamos pensar os conteúdos ali a partir das aulas do MD, do escopo sequência, vamos pensar uma temática que, portanto, vai estar ali em linha com o Multiplica. O que significa dizer, como está aí no exemplo, né? Se a gente vai trabalhar, Fernando Pessoa é a aula do PDA, mas a gente tem um tópico ali, figura de linguagem, que a gente considera que é importante para o desenvolvimento dos alunos, é esse tópico que a gente vai expandir dentro do Multiplica, portanto, a partir da sua pauta 1. Isso mais ou menos em 25 de agosto, como eu falei. E outros dois pontos também não menos importantes, né? As sessões também da nossa pauta estão muito pensadas, intencionais, voltadas também para essas avaliações. Peguei aqui como exemplo a sessão na prática, né? Agora é com você, que é uma sessão ali que os professores preenchem com algumas reflexões, eles respondem algumas perguntas e a oportunidade que ele tem de fazer esse planejamento de uma forma mais intencional. Então, ainda mais nós vamos conseguir conectar a realidade dessa sala de aula com os ATPCs.
E, por fim, o terceiro bimestre traz uma novidade, que é o PDA quinzenal com os coordenadores pedagógicos. Nós vamos ter uma pauta de 15 em 15 dias voltadas para os coordenadores, de modo que eles tenham um overview aqui da secretaria, das temáticas, né, o que é importante comentar ali com os professores no momento de ATPC e também em linha com a pauta do PDA do professor. E o download do planejamento de aula, que ali também, passando por todas essas etapas do planejamento, o professor ao final tem como fazer o download desse documento, o que é o seu planejamento ali na prática. E para falar um pouquinho de Multiplica, vou passar aqui para o Tiago. Vamos passar aqui para o próximo slide. Muito bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. E aí, dando sequência, né, sobre então essa parte de formação, o Ângelo comentou um pouco do planejamento de aula. Em relação ao Multiplica, uma novidade que a gente está tendo aí para esse segundo semestre é que agora vocês vão ter, né, vão estar alocados em turmas, né, quem é de português e matemática, seriadas. Isso quer dizer que a gente vai ter turma de 6º ano, 7º, 8º, 9º, primeira, segunda e terceira série do ensino médio, tá? E não mais por etapa, né, só em anos finais e ensino médio, tá? Isso é interessante porque, principalmente, né, professores aí de 9º ano e terceira série, estando numa turma da sua série, né, vai ter a possibilidade de aprofundar mais na discussão dos conteúdos que está trabalhando em sala de aula e, especialmente, um aprofundamento em relação ao SAEB, tá? Mesma coisa vale para a orientação de estudos, né? Então, a gente vai estar trabalhando bastante também essa parte de aprofundar em relação às questões do SAEB, tá? Então, queria fazer um convite. Na próxima semana vão se abrir aí as inscrições para o Multiplica, para ser cursista, tá? Esta semana agora a gente está no processo de classificação e seleção dos professores multiplicadores. E na próxima semana a gente vai abrir, então, a inscrição para cursistas. E você, professor de português e matemática, vai ter essa oportunidade de escolher uma série que você atua para poder participar dessa turma. Então, os outros componentes também vão seguir sendo ofertados, tá? Ainda, por enquanto, no formato por etapa, tá bom? E o Ângelo vai comentar, então, um pouco mais profundamente o que a gente vai priorizar aí no Multiplica. Então, meus caros, como já foi falado aqui, eu acho que é só falar um pouco mais, né, do que já foi dito, Raíssa, anteriormente, né, pelo Daniel Barros, por você. Sim, vamos focar bastante nesse segundo semestre ali, oportunamente no 9º ano e na terceira série, em avaliação de itens como SAEB, né, uma análise pedagógica desses itens, mas pensando que também em outras séries traremos outras avaliações como o SARESP também, que servem ali de base para a gente analisar, portanto, esses itens, estudar, portanto, os distratores, o que é importante a gente orientar os nossos alunos para que eles não errem mais, sempre orientado pelos dados. Isso também é muito importante, porque a gente tem as avaliações, você falou um pouco aí, agora em agosto a gente tem algumas avaliações, nós temos os relatórios, esses relatórios nos ajudam muito a entender em que nível estão, portanto, as nossas turmas, como estão os nossos alunos e como podemos melhor ajudá-los. E, por fim, um olhar técnico e curatorial sobre o item, tanto no PDA, em sessões oportunas, né, como ampliando o olhar, e no Multiplica, nos estudos de caso, a gente tem olhado bastante, portanto, para que a gente possa trazer essas avaliações como bússola. Sem dúvidas o SAEB primeiramente, porque ele acontece mais rápido, mas a gente também não perde de foco o SARESP e outras avaliações que são, portanto, importantes para a nossa rede. Boa, obrigada, Ângelo e Tiago, pelos pontos aqui em relação ao Multiplica e o planejamento de aula. E, gente, só para a gente seguir para a nossa última pauta, só queria reforçar esse ponto da formação em serviço da escola. Então, o ATPC é um momento super importante, privilegiado de conseguir reunir, né, o coordenador pedagógico conseguir reunir os professores e trabalhar aspectos que estão importantes para as necessidades de formação dos docentes,
para as turmas que existem na escola. Então, deem bastante atenção ao TPC, ele é um espaço muito importante, pensado para que essa formação aconteça em serviço. E a gente queria destacar também todo o processo de apoio presencial, que é essa estratégia já consolidada, né, tem uma série de literatura em relação a isso, de observação de sala de aula e feedback formativo. Então, de poder fazer isso com bastante cuidado, com bastante especificidade em relação ao que está acontecendo em sala de aula, quais são formas de poder apoiá-los como docentes a se desenvolver com base nesses feedbacks que são